tenho uma palavra para abençoar a tua vida nessa noite. E fui conduzido a vir para esse texto que está em Daniel, linkado com Romanos 12, que nós lemos aqui no início do culto. Rogo, pois, irmãos, a misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. E eu me lembrei desses homens aqui, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que são o nome da turma ali no original, o nome que glorifica e de fato exalta ao nome de Deus. E eu queria ler contigo rapidamente verso 1, não vou ler o texto todo e a gente vai pontuando algumas coisas. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Siná, para o templo de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como nos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, e que fossem competentes para servir no palácio real, e o que Aspenaz lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e ao final desse período passariam a servir o rei. Entre eles achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhe deu outro nome, a saber, o Daniel, o de Beltesazar, de Ananias, o de Sadraque, Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abednego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Amém? Uma palavra de oração. Deus e Pai, obrigado pela oportunidade. Inconformados é o tema do congresso. Eu tenho certeza que você está recebendo palavra, já recebeu ontem, recebeu hoje, amanhã pela manhã e amanhã à noite. Eu tenho certeza que você será de fato abençoado e alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus nesses dias aqui. Então, depende mais de você do que de quem vai estar aqui. Depende mais de você em abrir seu coração e deixar Deus falar contigo, porque às vezes a gente espera um evento grande ou uma palavra que vai vir, não sei de quem, e nos mínimos detalhes Deus nos alcança no dia a dia. Talvez você tenha sido até mais abençoado nos bastidores, preparando isso aqui em cada detalhe, em cada cola, em cada papel, em cada coisa que vai sendo feita. Deus já está abençoando a tua vida. Todo inconformado, ele é alguém ativo, ele é alguém que quer revolucionar, ele é alguém que quer mudar. O inconformado é alguém que quer fazer a diferença, que não é aquele inconformado só da boca para fora, sabe? Eu não aceito isso, eu não gosto daquilo, aquilo ali não é bom, aquilo ali não é... Mas e aí, o que nós temos feito para mudar aquilo que está à nossa volta? Qual tem sido a nossa atitude? E eu trouxe algumas questões aqui que nós podemos viver e entender e achar graça diante de Deus, para que possamos ser assim usados como instrumento no dia a dia, na nossa casa, na nossa sociedade, na nossa rua, no nosso bairro, com quem nós andamos. Daniel, jovem, nobre, influente, inteligente, bonito, jovens assim como vocês, que são abençoados. Você pode olhar para o bonito e para a bonita que está do seu lado, tem sempre um bonitão do seu lado. Bom, é os olhares, né? A grande verdade é que Daniel revolucionou a Babilônia. A grande realidade é que Daniel vai revolucionar a Babilônia. Daniel vai se posicionar numa situação totalmente diferente daquela que ele vinha. Por isso que eu falo sempre para as crianças, quando estou orando por elas lá na igreja, falo: Senhor, proteja elas contra as ideologias desse mundo, e que elas sejam sempre blindadas e aprendam que esse joelho que aprendeu a se dobrar diante do Deus de Israel, não se dobre diante de qualquer adversidade que venha se levantar na vida delas.
Então nós temos que entender que nós fomos treinados e estamos sendo treinados na casa do rei, e joelho que se dobra diante do Senhor não se dobra diante das coisas desse mundo. Que nós entendamos de uma vez por todas que não é a circunstância, que não é a dor, que não é a enfermidade, que não é as coisas dessa vida que podem nos impedir de estar perto do rei e do Senhor e Salvador das nossas vidas. Esses meninos vão ser levados cativos ali, e teria muitas coisas para falarmos sobre isso, mas eu quero ir adiantando com vocês e poder falar do posicionamento de alguém que vai transformar o cenário, porque não foi desse jeito que projetaram, não levaram eles ali para isso, mas eles vão ser usados como um instrumento de Deus na vida daquelas pessoas. Babilônia vai ser formado ali, na terra ali de Siná. Nós poderíamos voltar na história e ver lá, né, na construção da Torre de Babel, onde aqueles homens estavam ali para levantar algo que chegasse a Deus. Nós poderíamos lá em Gênesis, no capítulo 11, ver que aqueles homens queriam chegar aos céus, queriam ter fama e queriam que fossem espalhados. Se você ler lá em Gênesis, você vai ver isso. Não se chega a Deus subindo em torre. Fale para alguém que está do seu lado assim: não se chega a Deus subindo em torre. Se chega a Deus através de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você pode criar várias estratégias, você pode criar vários modelos, você pode criar vários padrões, não vai alcançar a Deus a não ser por Cristo Jesus. Nós estamos aqui para entender, para aprender, para se aproximar, para viver isso, que através de Cristo Jesus nós alcançaremos graça diante do Pai. O projeto é para a fama. Os homens vão criar aquela cidade ali, e tudo que é para o ego, tudo que é para a fama, tudo que é para o seu eu, não prospera. Tudo que você faz, pode ser até na igreja, pode ser lindo e bonito, mas pode ser para o seu eu, para você aparecer, para você ganhar fama, ganhar sucesso, e usar talvez o altar como trampolim, e usar o altar como palco. Mas tudo que você faz, que é para o seu eu, não prospera. Tudo que você fizer, fale para alguém que está do seu lado de novo assim. É igual o pastor Irã, isso, né? É dele, né? Eu peguei esse negócio. Faça tudo para a glória de Deus. Saulo, o quê? Se eu vou estudar é para a glória de Deus. Se eu vou casar é para a glória de Deus. Se eu vou construir é para a glória de Deus. Se eu vou fazer algo, é para a glória de Deus. Se eu vou apresentar uma dança, é para a glória de Deus. Se eu vou pintar a igreja, é para a glória de Deus. Se eu vou fazer qualquer coisa que seja para exaltar e glorificar ao nome do Senhor Jesus. Às vezes não vamos ter condição de fazer o melhor dessa terra, mas vamos fazer o melhor que podemos, porque é para a glória de Deus. Talvez você não tenha o recurso que o seu irmão da direita tenha, talvez você não tenha a habilidade que o seu irmão da esquerda tenha, mas você faz aquilo que é o seu melhor, e isso é para a glória e para a honra e para o louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Terceiro ponto deles era para que eles saíssem espalhados. Vamos nos espalhar. E a ordem que Deus tinha dado a Noé no capítulo anterior era diferente. Deus, quando vai fazer uma aliança com Noé, ele vai dizer: Noé, olha, encha a terra, multiplique, junte-se. Mas tudo que o homem quer é fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. E todas as vezes que nós queremos confrontar a ordem de Deus, queremos viver fora do propósito de Deus, nós não conseguimos alcançar graça em Deus. Tudo que vai contra a vontade de Deus é rebelião. Tudo que vai contra a vontade de Deus não abençoa as nossas vidas. E Deus vendo isso, os homens queriam fazer aquela torre, alcançando isso, chegar aos céus, projetar fama e se espalhar, e Deus olha e desce. Olha o que os homens estavam fazendo, era tão interessante, chamava tão atenção, que se você for ler, você vai ver que Deus vai descer. Cara, eu vou lá ver o que esses caras estão fazendo. E Deus fala assim: se eu deixar eles desse jeito, eles vão projetar um monte de coisa e vai dar certo. E eles vão fazer um monte de besteira.
E aí Deus mexe e traz uma confusão e mexe na comunicação daquela turma toda. E eles não conseguem mais se comunicar, e sem comunicação não edifica nada. Se você não se comunicar bem, você não cresce em nada. Se você não comunicar bem, você não consegue avançar. E a Torre de Babel dá origem ao nome de Babilônia, Vale de Siná, e que o nome vai significar confusão. Lugar de confusão. Lugar que ninguém entende nada. Lugar que ninguém avança. Tu já viu alguma coisa crescer em meio à confusão? Não. Eu quero chegar a esse ponto para te dizer que Daniel foi tirado da sua casa, do conforto do seu lar, e é levado para o meio de uma confusão. Quando vamos ali para fora, nós nos deparamos com uma tremenda confusão. Quando nós abrimos a tela do nosso telefone e olhamos e passeamos por ali algumas horas, nós olhamos e nos deparamos com uma tremenda confusão. Quando você liga a televisão na sua casa e você se depara, você vai ver uma novela que seja, você vai se deparar com uma tremenda confusão. Para explicar para as nossas crianças o que está acontecendo ali é uma coisa de louco. Porque é passado como normal, algo que não é normal. E aí um jovem é tirado de dentro de casa, de dentro da sua família, mas um jovem que se prepara e vai ser lançado em meio à confusão. Mas a nossa terra não é terra de confusão, a nossa terra é terra de paz. A nossa terra não é Babilônia, a nossa terra é Jerusalém. A nossa terra não é a confusão deste mundo, a nossa terra é a igreja do Senhor. Aqui dentro não tem confusão, na tua igreja, lá na tua casa não tem confusão, dentro de você não tem confusão, porque habita dentro de ti o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está contigo. O inconformado tem propósito. Repita comigo: inconformado tem propósito. Daniel aceitou e viveu o propósito de não se contaminar. Foi lançado na confusão, mas não participou da confusão. Foi lançado em meio ao caos, mas era diferente em meio ao caos. Sabe quando tu chega num lugar confuso? Eu já tive a oportunidade de chegar às vezes num caos, numa família, alguma coisa acontecendo muito grave. Outro dia na minha rua aconteceu uma tragédia numa família, uma confusão, e a gente chega, e conosco chega a paz de Cristo. Aonde tem confusão, quando chega alguém cheio do Espírito Santo de Deus, você vai num sepultamento de alguém que está muito confuso, aquilo é uma gritaria, aquilo é uma agitação, aí chega o homem de Deus, chega o pastor, chega alguém, e aí ele, só a presença dele ali, já traz alinhamento para aquilo que estava em confusão. Então o inconformado tem propósito. Então se você puder olhar de novo, vai olhando aí, e vai falar para alguém que você tem um propósito, você tem um chamado. E as coisas dessa vida não podem te atrapalhar de viver aquilo que Deus chamou. Eu já tive várias oportunidades na vida de abandonar aquilo que Deus me chamou para fazer. E às vezes olhava e parava: ei, por aqui não vai dar certo não. Deus tem coisas melhores e maiores para mim, e Deus tem coisas melhores e maiores para você. Mas tu tem que crer e se colocar em posição de alguém que não se conforma com qualquer coisa, que não aceita qualquer coisa. Deus tem o melhor para cada um de nós. A Babilônia muda o nome. Quando chegam na Babilônia, tem seus nomes transformados. Daniel não chama mais Daniel, Ananias não chama mais, e vai mudando. Os nomes que adoravam e exaltavam o nome do Deus de Israel, a Babilônia vai trocar o nome daqueles meninos. São 4 que vão ter o seu nome trocado, porque a Babilônia quer mudar o nome deles, mas não consegue mudar o caráter e muito menos a identidade deles. O mundo pode olhar para você e achar: lá vai lá o crente, é marrento. Pode olhar para você e achar: lá vai lá ele, e querer mudar o teu nome, mas nunca vão mudar o que tem dentro de você. Não seja igual a todo mundo, não queira ser igual a todo mundo.
Não deixe mudar aquilo que tem dentro de você. Olhe para trás. Lembre das histórias mais simples que você aprendeu lá na escolinha. Que o Davi matou o gigante, que Deus tirou o Davi lá. Toda criança sabe dessa história. Olha para a vida de Davi, olha o que Deus fez. Davi não pediu para ser nada. Davi não pediu para ser rei. Mas Davi estava se preparando lá, no final do quintal. Ninguém estava vendo. Ninguém olhava para Davi. Cuidava das ovelhas malhadas de seu pai. Ovelhas essas que nem ficavam junto com as outras. Cuidava das ovelhas feias. A galera queria cuidar das bonitas, porque as bonitas ficavam na frente para ser vendidas, porque as outras não tinham nada. E Davi cuidava da ovelha que ninguém queria cuidar. De repente, um dia que começou normal, terminou extraordinário na vida de Davi. Porque talvez, eu lembrei até de um retiro, de repente, de Deus. De repente, teu dia hoje foi normal, mas pode terminar extraordinário. De repente, teu amanhã vai ser diferente. De repente, tu olha para mim e fala assim, eu não estou conseguindo no meio dessa confusão. De repente, Deus muda a tua história. Mas se mantenha firme e se mantenha preparando, se mantenha sempre. Porque quando Davi vai chegar diante do gigante, ninguém sabia, mas Davi vai falar assim, eu matei um leão. Mas como assim, Davi? Eu estava lá, vocês nem viam, mas eu matei um leão. Quantos leões você matou que ninguém viu? Quantas lutas você venceu dentro do teu quarto sem que ninguém soubesse? Quantas batalhas você já venceu na tua vida? E um dia quando chegar aquele gigante diante de você, você vai poder falar assim, eu tenho história. Quando Saul olhou para Davi, quando os homens olharam para Davi, até os irmãos que estavam dentro da própria casa, falaram, você não tem condições de lutar contra esse. Davi fala e bate no peito e fala, eu tenho, porque eu tenho história. Você pode dizer assim, eu tenho uma história. E ninguém pode apagar a tua história. Quantas vezes eu já olhei pessoas e falei assim, você não, aqui não tem problema. Eu tenho história, você tem história. E nós vamos chegar aonde Deus quer que a gente chegue. É só ficar na vontade dele. Então a Babilônia pode até mudar seu nome, mas não pode mudar o seu caráter. Você não é o que a Babilônia diz. Você é o que Deus determinou sobre a tua vida. Você não é o que a Babilônia diz. Você não é o que o mundo diz. Vai até te espantar, mas você não é o que teu pai e tua mãe diz. Porque tem pai e mãe que diz palavras malditas sobre os filhos. Você é o que Deus determinou que você seria. Quantas histórias, né, pastor? Nós sabemos de pais que falavam para os filhos, você não presta, você não vale nada. Mas eu não sou o que meu pai diz que eu sou. Eu não sou o que o homem diz que eu sou. Eu sou o que Deus determinou que eu seria. E você está aqui por causa disso. Quem tem propósito não troca propósito por propostas. Não nos contaminar era uma proposta que vinha sendo oferecida e tentadora, porque alguém que te oferece sentar na casa do rei, todo mundo quer sentar na casa do rei, comer da comida boa. Tem comida boa, tem banquete, é o povo para gostar de comer, é crente, gente. Estou mentindo? Crente come, sai daqui, lancha na igreja, mas vai lá para a pizzaria depois. Come, está comendo, já está pensando que vai comer depois. E aí alguém oferece, pastor Alvo, comida boa, banquete bom. Quem gosta de comida boa? Gosta de comida boa. Te oferecer um pé de galinha, te oferecer uma picanha, tirando os mais antigos que é capaz de querer um pé de galinha, você vai querer uma picanha, irmão. Que isso? Te oferece uma lasanha, te oferece um pé de alface. Ai, Jesus. Quem tem propósito não cede às propostas dessa vida. Não nos contaminar. Você não é todo mundo. Você pode repetir comigo? Eu não sou todo mundo. Eu sou o que Deus quer que eu seja. Muito mais do que você diz é a forma como você vive. Inconformado tem poder de decisão. Primeiro, inconformado tem propósito. Segundo, inconformado tem poder de decisão. Eles decidiram não se contaminar. O que tem de gente que chega diante de mim, talvez de vários aqui, Saulo, lá não dá não. Lá todo mundo faz isso. E daí, se todo mundo faz isso? O inconformado
tem poder de decisão. Eu não faço, eu não faço. O inconformado, ele é decidido e determinado no que ele vai fazer. Ele não foge para um lado e para o outro. Ele vai determinado e confiante que o Deus dos exércitos está com ele. Palavra de Deus veio a Josué: não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Vai, que eu serei contigo por onde tu passar. Onde tu pisar a planta do teu pé, eu vou ser contigo. Ser forte e corajoso. Tenha o cuidado para não esquecer das minhas palavras. E Deus olha para mim e para você e fala assim: não temas, eu sou contigo. Ainda que o exército se levante, eu sou contigo. A palavra de Deus diz que Ele é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos. Ainda que tudo dê errado à nossa volta, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes estremeçam, fique tranquilo, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus te ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Ele é o Deus da guerra, Ele é o Deus que cessa a guerra. Ele é o Deus que determina. Não tem inimigo nenhum que tem poder sobre a vida daqueles que se colocam diante de Deus. Saulo, tua casa pode ser um caos. Se Deus estiver contigo, ninguém mexe com você. O inconformado é decidido e ele sabe para onde vai. Terceiro, para terminar, o inconformado tem poder de influência, ou de influenciar. O inconformado, ele influencia sempre quem está à sua volta. Perceba que Daniel não está sozinho, mas quem decide é ele. Quem fala para o eunuco é ele: ó, não vamos comer essa parada não. O eunuco: como assim? Você está doido? Minha cabeça vai rolar. O eunuco está desesperado porque o rei é brabo. E se a galera não se apresentasse depois dessa imersão, poderia falar até que é uma imersão, né, de 3 anos ali, né? Tá aí na moda, né, falar imersão. Então, essa galera tinha 3 anos ali, cara, para estudar, para falar bem a língua dali, para aprender a cultura daquela cidade. E aí tem 4 doidos que falam que não vai fazer. E o eunuco falou: ó, mandaram servir para vocês o banquete, aquela mesa farta montada. E Daniel: eu não quero comer essa parada não. Aí, Valmir, eu quero comer legume e água, mano. Quem topa? Passar uns diazinhos no legume e na água, hein? Vai ficar lindo, fit, né? Nem uma Coca-Cola, aquele barulhinho assim. Daniel não está sozinho, mas decide por todos. Porque quando você é alguém inconformado, que tem poder de influenciar, a galera que está à tua volta confia em você e sabe: se o Valmir vai, eu vou também. Quem é inconformado sabe e confia na palavra do homem de Deus que está à frente da sua igreja. E quando o pastor Álvaro, o pastor Simval, o pastor Valmir ou qualquer outro pastor chega aqui e fala e declara uma palavra sobre a igreja, ele acompanha, porque esse é o Daniel dessa casa, e ele diz que vai ser assim, e o povo levanta e vai: eu vou contigo, eu vou passar fome aí, vou comer esse alface com o senhor, mas nós vamos nos apresentar saudáveis daqui a um tempo. Porque a galera hoje gosta de tirar foto, gosta de tudo isso, mas quando recebe uma palavra de orientação, que às vezes não vai de encontro àquilo que você queria tanto, sai da igreja chateado, aí fala mal do pastor, aí fala mal do líder, aí fala mal da igreja, aí sabe o que faz? Vai para outra. Aí daqui a pouco, não gosta também, aí fala mal do outro, aí sabe o que acontece no final? Pode ir lá no mundo e buscar nas pessoas que estão vivendo na maior confusão, até mais do que aqueles que nunca foram, são esses. É aquela galera que abandona o altar por causa do homem. Eu costumo dizer que quem sai de uma igreja por causa do homem nunca entrou nela por causa de Cristo.
Porque quando você entende que a igreja não é do pastor Álvaro, não é do pastor Irã, não é do Saulo, não é do fulano, que a igreja é do Senhor, você entende que o homem de Deus, ele também é falho, que ele também vai falar coisas que naquela hora talvez não deveria ser dita, mas que ele também é um homem que está submisso à vontade de Deus, e você vai entender que Jesus está operando em meio a tudo isso, e você nunca vai sair de uma igreja por causa de um homem, porque você está nela por causa de quem é o rei, quem é o chefe, quem é aquele que cuida dela, e é Deus que cuida dessa casa. Quem é inconformado tem poder de influência. Deus nos colocou na Babilônia temporária para influenciar. Ou melhor, Deus nos colocou na Babilônia temporariamente para influenciar. Porque a gente canta, eu não sou daqui, para casa voltarei. Se esse cenário à minha volta é a Babilônia que eu vivo, Deus me colocou aqui nela para influenciar pessoas, porque eu só estou aqui de passagem. Amanhã nós estaremos na região celestial, cantando e louvando e exaltando ao nome do Senhor, e ouvindo dele, vinde benditos de meu Pai. A gente se preocupa muito, Bruno, com as coisas daqui, mas a verdade é que tudo isso aqui é passageiro. Eu acho que eu falei aqui outro dia, o que é a eternidade comparado aos 80, 90 anos ou 100 anos que você e eu vamos viver? O que é a eternidade comparado a isso? Não é nada. Nós temos alguns anos aqui, nessa terra, para ser pessoas que vão influenciar outras, que vai ser pessoas que vão chegar dentro de uma faculdade, vai mudar aquela turma, que vai converter aquele professor, que vai mudar a história daquela cidade. Você talvez foi chamado para ser o líder da tua rua, converter a tua rua, converter a tua família. Talvez você foi chamado para ser o líder de uma cidade. Eu não sei qual a proporção e o tamanho da influência que você vai ter, mas seja você pequeno ou grande, influência você tem sobre alguém. Você pode ter sobre muitas ou poucas pessoas, mas cumpra o teu chamado. Talvez você espere um púlpito para influenciar alguém. Não, influencie o seu pai, influencie a sua mãe, influencie seus irmãos, porque nem a todos Deus vai dar a capacidade de influenciar a muitos, mas influencie quem está à tua volta. Você de fato já vai cumprir o seu papel. Talvez tenha homens que estão nos púlpitos, vão falar para multidões e não vai cumprir o propósito de alguém que somente conseguiu salvar ali a sua mãe, seu filho ou a sua família. Que tipo de influência tu tem sido diante da sociedade? Escute essa palavra aqui para os jovens principalmente. Amizades verdadeiras não te afastam do altar. Se você tem alguém do teu lado que te puxa para longe disso aqui, não serve. Relacionamentos verdadeiros não te afastam do altar. Minha maior alegria é poder andar com minha esposa. Acho que ela saiu ali para dar mamar para neném. Ela já falou que vai comigo. Eu vim aqui hoje, amanhã de manhã eu vou lá em Petrópolis, aí de noite eu vou para o Jabu. Se tiver um helicóptero, ajuda. Falei, Jéssica, você vai? Ela, eu vou. Falei, que bom, porque poder andar. Aí talvez alguém vai dizer, e já falaram, ai, você vai, é perigoso, você vai com a neném. Falei, nós fomos chamados para isso. E se eu estou debaixo de um propósito, e se eu estou debaixo de algo que Deus me chamou para fazer, pode ter a neblina, pode ter a cerração, se Deus quiser, Ele leva. Mas Ele vai conduzir em segurança, porque nós estamos debaixo de um propósito. Então, colhe com pessoas que te chamem para perto do altar. Tenha fome, Valmir, tenha fome de igreja. Eu sinto falta dos jovens que pediam a chave da igreja para estar dentro da igreja. Fala assim, pastor, eu quero ir para lá. Que seja para brincar, que seja para jogar alguma coisa, que seja para fazer uma oração, fazer um ensaio. Mas traga essa preocupação para o teu pastor, perturbe ele com isso, para que você queira estar aqui, ter cheiro de igreja, cheiro de alguém que está perto do altar do Senhor. Não se afaste do altar. Quantas vezes pessoas olharam para mim e falaram, tu vai para a igreja de novo? Tu não vai jogar o futebol porque tu vai para a igreja? Valeu a pena. Valeu a pena.
Poxa, tu não vai sair hoje com a galera não, porque tu vai para a igreja. Valeu a pena. Na faculdade, quantas vezes me ofereceram? Cara, vamos para a zoeira, vamos sair, tem nada a ver, não tem problema não. Valeu a pena. A coisa mais linda que eu tenho na vida é poder olhar para minha casa, minha família, e saber que com 33 anos eu casado, 2 filhas, tenho uma excelente casa, tenho coisas que Deus fez na minha vida que eu nunca imaginei fazer. Eu estou dizendo para você, testemunha viva disso, prova viva disso, que vale a pena. Falhei muito, errei muito, mas vale a pena viver o chamado que Deus tem para a tua vida. Não negocie. Se afaste. E se você fizer e tiver um posicionamento diante de Deus, você nem precisa muito, Deus começa a afastar pessoas que não te ajudam em nada. Tem gente que te faz andar para trás, mano. Tem jovens sofrendo porque está em relacionamento errado. Às vezes vem perguntar para a gente, vou namorar um fulano, não é da igreja. Outro dia eu falei com uma menina, perguntou, eu falei, cara, tu quer ouvir ou tu quer que massageie teu ego? Agora, eu vou gastar tempo falando para tu que não está certo. Tu vai sair daqui e vai namorar? Então nem me pergunta, porque ela já estava decidida a errar. Mas quando ouve, espera mais um pouquinho, aí você fala, espera só mais um pouquinho. Tem gente esperando um tempão, né? Mas porque eles querem escolher demais, tem gente esperando. Tem menina que é assim, né? Tá esperando o príncipe encantado, o homem perfeito. Se tu achar, deixa ele quieto que tu vai estragar ele. Não quero não, porque é baixinho. Se minha mulher fosse pensar assim, não tinha casado comigo. Não é não, senhor? Contigo também. Mas olha como Deus é bom. Nem era para você estar aqui, filho. Deus te abençoou tanto. Sabe o que Deus fez com Daniel? No outro dia, a gente tem a oportunidade de falar mais sobre isso. Ou alguém depois continua. Você vai ver o que Deus vai fazer na vida de Daniel. Porque ele se posicionou. Deus vai distribuir dons na vida dele. Visão, sonho, decifrar enigma, mano. Daniel vai ser o cara da Babilônia, mano. Se eu não me engano, tem uma, que é a última, ele está com 80 anos. Olha, ele era jovem. Com 80 anos, o camarada vira para ele e pergunta assim, tu é o mesmo que veio de lá e que chegou aqui? Aí conta a história. E ele fala, sim, sou eu mesmo. Já estava com 80 anos e não se contaminou. Estava com 80 anos e sendo chamado para resolver o problema dos outros. Porque quando você é escolhido, tem dom e tem talento, as pessoas correm para perto de você. E Daniel não pediu isso. Nós temos os outros 3 que não se dobraram, como eu falei das crianças, eles aprenderam que os joelhos deles só se dobravam diante do Deus de Israel. Mandar fazer uma estátua, vai tocar a trombeta, não joelhou, vai para onde? Para onde? Fornalha. A galera fez o quê? Joelhinho firme. Vai valer a pena ficar em pé, mesmo que tenha uma fornalha te esperando, porque o Deus que nós servimos, Ele nos tira da fornalha. Diz a palavra do Senhor que até a galera que foi jogar lá dentro foram consumidos pelo fogo. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Ai daquele que tocar no homem de Deus. Daniel vai parar dentro de uma cova, irmão, do leão. E Deus vai livrar ele da boca do leão. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu sei como você pode sair daqui inconformado, tendo propósito, poder de influência e poder de decisão. Que Deus abençoe a tua vida, rica e abundantemente. Você pode aplaudir ao Senhor?